o terceiro lugar é dele. Augusto Aras se reúne com líderes indígenas no Vale do Javari e promete ações do governo na defesa da Amazônia. O Procurador-Geral da República afirmou que está disposto a mover as instâncias do Estado na proteção da região e dos cidadãos, sejam eles indígenas isolados ou não. Agora, 11h46, Paulo, importante essa ajuda do governo, né, numa região onde muitas vezes a justiça é feita pelas próprias mãos. Olha, é importante que o Estado sempre aumente a presença dele, mas existe uma questão muito dura de ser resolvida ali, Vitor. Você está falando, as pessoas olham a Amazônia no mapa, né? Os nossos mapas mundi, eles não são proporcionais. A Amazônia é mais de metade do território brasileiro. Estamos falando de algo que, se fosse um país, seria um país gigantesco. E ali você tem problema fundiário, problema indígena, problema de madeireira, legal e ilegal, você tem problema de garimpo, você tem problema de ONG internacional atuando ilegalmente, você tem um problema duro de narcotráfico, você tem fronteira com múltiplos países, alguns que já são verdadeiros narcoestados. Agora a gente tem a situação da Colômbia presidida por um ex-guerrilheiro, uma pessoa que é simpática a criminosos numa situação ali de guerrilha na fronteira, vai piorar, a situação vai piorar. Então, no fundo, eu sempre tento dizer para as pessoas, é irresolvível a situação da Amazônia. Pode botar mais procurador, ok, é importante, papel, as Forças Armadas são, na verdade, no final das contas, a única presença de fato do Estado brasileiro ali na Amazônia, mas, assim, a verdade é que Bruno Pereira, Dom Phillips, etc., eles não morreram lá na Amazônia por falta de procurador, né? Vocês podem apagar ali um incêndio ou outro, quase que literalmente falando ali no Vale do Javari, mas vai ser isso só e não vai resolver o problema da Amazônia e nem sei se vai melhorar muito. Você me perdoe o trocadilho aqui, essa ação aí é ação para inglês ver. Shelp, ontem o barco usado pelas vítimas foi encontrado, né? E vão aparecendo aí mais suspeitos pela morte deles. Isso é essencial que se faça uma investigação a fundo e não se descarte a possibilidade de que eles não tenham agido sozinhos ou por iniciativa própria, sem outros envolvidos, né? Esse é um ponto importante. Agora, sobre a questão da visita de Augusto Aras, o que me surpreende é que esse tipo de iniciativa não tenha sido feita antes, que tenha sido necessário que morressem aí um jornalista e um indigenista para que essa atenção seja dada a essa região da Amazônia. É evidente que a Amazônia é muito grande, como disse o Paulo Figueiredo, mas existem locais quentes, digamos assim, focos mais complicados na região, principalmente nas áreas de fronteira, como é o caso do Vale do Javari, ali na fronteira que tem principalmente o Peru ali, com entrada de narcotraficantes, armas, há todo tipo de atividade criminosa, atividades ilegais ocorrendo ali, muitas delas interligadas. Então, cada vez mais se vê uma interligação entre diferentes formas de crime, entre diferentes formas de atividades criminosas, né? Narcotraficantes, garimpo ilegal, até pesca ilegal ocorrendo ali na região. O que existe ali, e isso é sim um reflexo da falta de Estado, já vem ocorrendo há muito tempo, há vários governos. Então não se pode atribuir só ao governo atual essa falta de atenção a essas regiões. Mas o que se pode dizer é que o governo atual, que sempre falou em soberania da Amazônia, em defender a soberania da Amazônia, justamente abriu mão de tomar atitudes concretas em relação a isso, inclusive fazendo uma defesa maior de regiões de fronteira como essa no Vale do Javari. Olha, em 2019, o Bruno Pereira, que foi uma dessas vítimas desse assassinato, e era da FUNAI na ocasião, liderou ali uma operação com várias forças, instituições de Forças Armadas, Polícia Federal, para fazer uma operação contra atividades ilegais em áreas indígenas naquela região. Depois disso, ele deixou de receber apoio para fazer esse tipo de operação, justamente operações que demonstram a presença do Estado, e acabou desistindo de trabalhar na FUNAI justamente por isso. E o que o Augusto Aras escutou aí nessa visita dele à região? Ele escutou que quem faz a segurança na região atualmente são grupos indígenas, praticamente milícias de indígenas que tentam ocupar um espaço aí que o Estado deveria ocupar. Então, há sim uma responsabilidade também do governo atual
para ter uma maior presença do Estado na região, inclusive da defesa. E uma das coisas que o Augusto Aras disse é que está conversando com o Ministério da Defesa para aumentar a presença também das Forças Armadas, do Exército na região. Ou seja, não é só um esforço, uma necessidade de ter mais procuradores, é mais necessidade de ter mais policiamento, mais segurança, outras instituições do Estado atuando nessa região que está o Deus dará.